Dá você abrir novamente a sua Bíblia em Mateus 28. Você vai ouvir esse texto várias vezes. O pastor vai ler pela terceira vez e no domingo que vem ainda vai ter uma quarta vez, o mesmo texto. Mas a gente está indo devagarzinho porque eu creio que esse texto é muito rico e ele nos ajuda a entendermos um pouco melhor do que nós temos que fazer e na força de quem nós temos que fazer isso. Então vou ler novamente Mateus capítulo 28, dessa vez vou ler a partir da revista Almeida, Revista Atualizada, edição Almeida, Revista e Atualizada, e vou enfatizar só um trecho, como eu tenho feito. Dessa vez vou enfatizar a metade do verso 19 e a segunda metade do verso 19 e a primeira metade do verso 20. O Mateus 28, famoso texto da grande comissão. Eu vou ler dos versos 18 a 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O texto que eu quero enfatizar está ali no versículo 19, diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu quero focar nessas duas frases nessa manhã. Mas eu quero começar lembrando a você o que eu disse no domingo passado, porque às vezes nós temos pessoas que se ausentam, e também para que a gente conecte, mesmo aqueles que ouviram, conecte com o que eu vou falar nessa manhã. Na última mensagem, eu falei sobre o cerne da missão. A principal frase de todo esse texto é: fazei discípulos. Fazei discípulos de todas as nações, né? É a principal, é o verbo principal. Embora tenha outros verbos nesses 3 versos, esse é o principal, é o que tem mais força no grego, no original. Então, se fazer discípulos é o cerne da nossa missão, hoje eu quero gastar um pouquinho mais de tempo pensando naquilo que está envolvido, porque eu disse isso no final da mensagem passada. Eu disse coisas do tipo assim: o discípulo inclui aprendizado, mas é mais do que ser um aluno, porque envolve morrer para os seus sonhos e submeter-se às exigências e aos caminhos do mestre. Um dos textos que eu enfatizei no domingo passado foi dizer que Jesus nos chama para receber do seu jugo, para tomar do seu jugo, o seu fardo, que é leve. É suave em comparação com o de outros mestres. Mas todo discípulo, quando ele queria ser discípulo de um mestre, ele não ia só fazer aulas, ele não pagava a mensalidade, ele não aparecia quando ele queria, ele não pedia para alguém assinar a lista e ia embora. Nada disso. O discípulo era um outro modo de aprender. Você se colocava sob a orientação do seu mestre, e o que ele dissesse, você tinha que fazer. Então, envolvia desprender-se de sonhos pessoais e desejar aquilo que o mestre tinha a passar. No caso de Cristo Jesus, havia muita coisa que surpreendia os discípulos, mas eles estavam aprendendo a morrerem para si e viverem para Cristo. Eu mencionei que seguir o Senhor Jesus é um processo de crescimento, não é algo que acontece rapidamente. Inclusive, discipulado na cabeça de muitos evangélicos, normalmente é o cursinho que você faz depois de batizar. Na maioria das igrejas, quando você fala de discipulado, o que você está pensando? Está pensando assim: é a segunda classe depois que eu entro na igreja. Então você faz a primeira classe, que é para batizar, que é a classe de novos membros, ou chamada por alguns de classe de catecúmenos, e depois você faz discipulado. Aí você termina o discipulado, você está pronto, em tese. Mas nós sabemos que discipulado envolve muito mais, porque no texto de hoje especial, fala: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. É muito. Então é algo que demora, que demanda tempo, e eu mencionei isso na semana passada. Inclusive eu usei a analogia de que acontece parecido com o crescimento e o desenvolvimento da criança, e eu usei o exemplo da educação antiga, que ensinava para a criança mais nova a gramática, depois para a criança mais madura um pouco a lógica, e por último ela aprendia a expressar suas ideias já na sua juventude, a retórica. E isso tem a ver também com fé cristã. Primeiro você aprende os essenciais da fé, depois você conecta os pontos da fé, e por último você aprende a expressar e defender e testemunhar dessas coisas com naturalidade, antes do que de forma engessada. E eu encerrei o nosso
a mensagem do domingo passado, pontuando que o alvo final é nos tornarmos modelos para outros discípulos que ficam sob nossa tutela. E essa é a parte que eu acho que mais pega. Eu até mencionei textos que nós lemos na liturgia, em que Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Em outros lugares ele fala coisa parecida, imitai a nossa fé, ou sigam o nosso modelo, eu fui exemplo para vocês. Ele fala várias coisas desse tipo em diferentes cartas. E esse é um texto que incomoda a gente, porque ele parece texto assim de apóstolo, no máximo de pastor, mas de membro como eu, não. Parece assim coisa dos outros, dos bem preparados, daqueles que têm bastante rodagem, né? Mas uma das coisas que eu falei no domingo passado é que a gente percebe que normalmente o que sai para fazer discípulos e falar de Cristo são aqueles que são novos na fé. Eu disse isso na primeira mensagem. É curioso isso, ver que os novos na fé costumam ter um ânimo, uma alegria, uma disposição para falar de Jesus que lhes é natural, não tem nem que forçar. É que passa um certo tempo e nós criamos um certo medo, um certo temor de falar dessas coisas, ou uma acomodação. O que quer que seja, eu não quis defender que ser modelo ou ser discípulo é coisa só para os experientes, ou os treinados, ou os ordenados ao ministério. Isso é próprio de todo discípulo de Jesus. A gente faz isso quando a gente tem filhos. Quando a gente tem filhos, a gente cria pequenos discípulos, não é? Que imitam a gente no bom e no ruim. Porque você sempre treina. Mesmo quando você acha que você não está treinando, você está treinando. Você está dando exemplo. Mau exemplo às vezes. Mas você está dando exemplo. Porque é assim que funciona num relacionamento. E é parecido com amizades. É parecido com outros tipos de relacionamento. Casamento. Em que você está tão junto de alguém que inevitavelmente você lança um modelo. Ruim às vezes, mas lança um modelo. Então, eu não estou aqui questionando se você vai ou não ser um discipulador. Infelizmente você é, às vezes para o mal. Mas eu estou conclamando você a dizer que vocês me imitem como eu imito a Cristo. Foi a palavra de Paulo. Que nós sejamos discípulos de Cristo, portanto, criemos e trabalhemos para o santo e bom discipulado. Esse último ponto que eu falei na mensagem passada é muito desafiador. Muito desafiador, e é a prova, mas é a prova de que o Espírito de Deus tem realizado a obra na igreja. Pensa bem, se toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, a primeira mensagem dessa série, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, então Jesus pede uma coisa difícil porque ele acredita que é possível fazê-lo. O Espírito Santo habilita isso. E ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas. Até os confins da terra. Então, aquilo que ele havia pedido de batizar, de fazer discípulos de todas as nações, se torna possível porque o Espírito habilita o seu povo a fazê-lo. No entanto, diante dessa árdua tarefa para a maioria de nós, pensar que nós somos também discipuladores, ou pelo menos deveríamos ser discipuladores para que pessoas sigam a Cristo, eu entendo que o processo de discipulado se desenrola e às vezes entender isso não é muito simples. O modo como essa missão é cumprida, esse batizando e ensinando, tem a ver com o fazer discípulos. E a gente vai falar sobre o batizando e ensinando hoje. Isso tem sido alvo de controvérsias entre cristãos. Eu quero levantar 2 exemplos de controvérsias e a gente vai falar um pouco sobre essas controvérsias e o que a palavra de Deus nos ajuda. Por exemplo, há equívocos no entendimento da base onde o discipulado é trabalhado, é operado, à medida que as pessoas valorizam menos a igreja instituída. Hoje em dia, com recursos de internet e o chamado movimento dos desigrejados, mas mesmo antes desse movimento, havia muito essa ideia de que para você ser discípulo, você não precisa estar na igreja. Estar na igreja é bom, pode até acontecer, mas um discípulo ele é formado porque se ele segue Jesus, se ele imita Jesus. E alguns optaram por fazer isso fora da igreja instituída. E hoje isso tem acontecido mais e mais. Esse é um equívoco, esse é um engano, porque as pessoas se esquecem da necessidade de estar em comunhão com outros para receberem dos dons uns dos outros. Então eu quero falar um pouco sobre isso. O batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito tem algo muito interessante aqui acerca do contato com a igreja instituída. E a segunda controvérsia que tem acontecido em nossos meios, e equívocos e debates, tem a ver com o entendimento do que a igreja deve fazer em face dos diversos males sociais na sociedade.
Isto é, será que a igreja deve começar alguma obra de caridade? Será que a igreja deve fazer alguma instituição de ensino? Será que a igreja deve prestar socorro aos necessitados de forma formal? Faz, não faz? A igreja peca quando não faz? Ela agrada a Deus quando ela faz? E ela só agrada a Deus quando ela faz ou não? Isso tem sido alvo de muitas conversas e muita discussão em meios evangélicos. Então eu quero falar um pouco desses dois aspectos. Então eu vou falar primeiro da importância da igreja para o discipulado e depois sobre o foco do ensino da igreja nesse discipulado. Esses dois assuntos, de certa maneira, estão tratados nessa passagem que a gente leu. Então eu vou começar falando da base. E aqui é que eu vejo algo precioso. A base para nós fazermos o discipulado é o evangelho ministrado através da igreja instituída. Aqui eu não preciso necessariamente criar um ministério especial de fazedores de discípulos. Às vezes as pessoas têm um descrédito, elas veem a igreja com um descrédito tão grande, que parece que o que vai resolver o problema da igreja é um movimento para-eclesiástico, isto é, que vai ao lado da igreja e vai resolver os problemas da igreja. Isso tem sido muito comum em tempos em que as pessoas veem a igreja como falida ou como problemática. Bom mesmo é aquele movimento que a gente não tem a formalidade e a institucionalização. O problema disso é que existe algo muito precioso acerca da igreja e do que é ministrado através dela que tem sido perdido. E eu quero falar da importância desse batizar e do ensinar dentro do contexto da igreja. O batizar e o ensinar aqui, primeiro eles evidenciam uma ideia de um processo. O batizar é a entrada no discipulado e o ensinar é a continuidade nesse discipulado. E isso deve acontecer dentro do contexto da igreja. Às vezes nós nos sentimos meio perdidos quanto ao que é discipulado e como é que nós devemos fazer, mas só para você ficar, eu não sei se isso é consolo ou é frustração aumentada, mas os discípulos também tinham dificuldade quando eles seguiam a Jesus. Quando eles achavam que eles tinham entendido o que Jesus queria deles, eles davam bola fora. E Jesus tinha que corrigi-los. Quando eles achavam que eles entenderam assim, agora vai, eles compreendiam erroneamente. Então, sermos pessoas que discipulam, que fazem discípulos de outros, exige também aprendizado. E é natural que a gente pense sobre isso e gaste um tempo pensando sobre isso. Uma das coisas simples, por exemplo, acerca do discipulado, simples, mas ao mesmo tempo extraordinária, é que discipulado é crescer no entendimento e no apreço por Cristo. Essa é uma das coisas interessantes acerca do processo que Jesus trabalhou com eles. Lá em João 17 ele falou que a vida eterna é que conheçam a ti, está falando com o Pai, e o Filho que enviaste. Vida eterna é conhecer a Jesus Cristo. Por isso que nossa igreja desde o princípio quis adotar o lema de conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Porque ser discípulo é crescer no entendimento e no apreço. Perceba que eu estou usando duas palavras que estão relacionadas, mas não são a mesma coisa. Conhecer na Bíblia envolve essas duas coisas: entender e amar aquilo que nós entendemos. Entendimento e apreço. Não é só compreensão, mas é entesourar a Cristo. Veja por que isso é importante. É simples, mas é importante. Quando Cristo estava treinando seus discípulos, Ele não estava dando assim, dicas extraordinárias de ministério sobre como ser bem sucedido aqui, ou o reino é isso e aquilo. Embora Ele constantemente ensinasse sobre o reino, a pergunta mais difícil e mais importante a ser respondida é: quem vocês acham que eu sou? Uma hora Ele fez uma provinha dessas. Ele perguntou assim para os discípulos: o que estão dizendo a meu respeito lá fora? Tem uns que dizem isso, outros dizem aquilo. E vocês? Quem vocês entendem que eu sou? O grande desafio do discipulado de Jesus era que os discípulos entendessem mais e mais o que significava Deus ter vindo até nós. Deus ter se aproximado de nós. Eu disse que isso é simples, mas com isso eu não estou desprezando, eu estou querendo voltar à necessidade de nós entendermos as implicações do Evangelho. E se você acha que você entendeu, eu quero lembrá-lo que os discípulos achavam que tinham entendido, mas levam tempo para pegar algumas coisas. Você lembra quando os discípulos estão lá no barco e morrendo de medo, Jesus vai deixar a gente morrer, aí Jesus acalma o mar. Um dos evangelistas fala assim, que eles se assustaram dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não é que eles nunca tinham conhecido Jesus. Jesus não entrou no barco e eles não sabiam quem ele era. Esse quem é este nós precisamos conhecer mais dele. A gente achava que a gente o conhecia. Vira e mexe na vida da igreja, eu creio que a gente tem essas
essas surpresas. Surpresas que têm a ver com o evangelho sendo ministrado até ao seu povo, por meios diferentes. Por exemplo, quantas vezes você acha que você vai servir alguém quando na verdade Deus preparou esse alguém para servir você? Você fala assim, puxa, eu achei que eu ia encorajar o fulano. Na verdade a conversa foi boa para mim. Quantas vezes Deus faz isso no meio do seu povo? Quantas vezes isso é enriquecedor para o seu povo? E é uma demonstração de que é através do ajuntamento formal do povo de Deus que nós somos agraciados por Ele. O batismo é um bom exemplo disso. O batismo é um bom exemplo disso. Por quê? Jesus menciona o batismo, que é o ritual, vamos dizer assim, ou o sacramento de entrada no povo de Deus, que é como parte do discipulado. E a maioria das... Eu achei isso muito curioso, porque eu tive pensando sobre isso à medida que preparava a mensagem, e pensei assim, se eu perguntasse para qualquer pastor que eu conheço, e até escritor, diz assim, resuma em 3 versos o que você entende por discipulado, dificilmente alguém incluiria batismo. Não é assim que batismo é ruim, é que pensa-se em relacionamento, pensa-se em estratégias. Eles falam sobre outras coisas que não são erradas, sobre estar preparado para discipular, tudo isso é correto. Mas dificilmente alguém colocaria em 3 versos, como Jesus colocou, que discipulado é batizar. Batizar? Tudo bem, batizar é importante, mas batizar? E aqui eu creio que existe um exemplo, uma porta de entrada para nós entendermos a riqueza do que é fazer discípulos e a necessidade de estarmos na igreja para recebermos o evangelho mediado pela igreja. Olha só que interessante. A gente está num tempo que despreza os ritos como sendo meros símbolos e desnecessários. Eu tenho mencionado aqui a pessoa do Michael Horton, porque o livro dele, chamado A Grande Comissão, tem sido uma das bases para eu preparar essas mensagens. Ele tem uma ideia muito interessante, que ajuda a gente a entender o porquê que o batizar aqui é tão rico. Ele fala assim que, às vezes a gente não se importa tanto com o batismo, porque nós o enxergamos como um ato de compromisso antes do que um meio de graça. Isto é, algo que nós fazemos para Deus, nós nos comprometemos com Deus, antes do que algo que Deus faz por nós. Só que na teologia, a gente chama o batismo, assim como a ceia, um meio de graça, isto é, um instrumento pelo qual Deus agracia ou abençoa o seu povo. Então o batismo não é um ato de baixo para cima, não é nós chegando diante de Deus e falando, Senhor, queria que o Senhor soubesse que pode contar comigo, estou aqui para o que der e vier. Não é isso. A razão pela qual o batismo é uma ministração em que Deus diz em nome, ou que o ministro diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito, que você é batizado, é porque Deus está declarando ali, é um ato público de Deus, de que você é dele, de que você foi lavado pelo Espírito Santo de Deus. Então entenda o que eu estou tentando passar a você aqui. Nós estamos tão acostumados a falar de batismo como um compromisso nosso, que a gente perde de vista que o texto não está falando assim, inclusive, que os outros se batizem. Não é isso. É algo que é conferido a eles. Então, no texto, o batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, não tem tanto a ver com o compromisso de cada um que vem para a igreja, todo domingo, lá, sério. Tem a ver com o conferir a graça que o Deus triuno concede a cada um. Isto é, um selo que evidencia que Pai, Filho e Espírito separaram estas pessoas do resto do mundo. Então a gente chama ela de fórmula batismal, essa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa fórmula não é que ela é mágica, sabe? Ela não tem poder nela, mas ela é um certificado, é uma promessa. Por isso que ela é tão especial, e a gente deve valorizar o batismo, o estar na igreja e o ser separado por Deus. Agora atenção, o estar na igreja não é porque eu mostro o meu compromisso para com Deus, mas prioritariamente Deus mostra o seu compromisso para comigo. E é aqui que eu quero que você compreenda o porquê que é importante você fazer parte da igreja. Você fazer parte da igreja não é porque mostra para os outros que você é comprometido com Deus. Mostra para os outros que você foi tirado de entre os que não louvavam a Deus para agora louvar ao Senhor Deus. O seu testemunho não é por causa do seu compromisso, mas é porque ao submeter-se à igreja, ao afiliar-se à igreja, você é testemunho para todos de que Deus te tirou da vida antiga.
que Deus te tirou do estilo de vida anterior. Então o que eu quero dizer a vocês é, olha só como Jesus é sábio em dizer assim, quando vocês forem fazer discípulos, lembrem-se, eles precisam sempre receber o selo que evidencia a graça ministrada a eles. Então, o meio pelo qual eles são agraciados. E o batismo é um exemplo disso. Nós fazemos outras coisas, como é o caso da Santa Ceia. A pregação da palavra é um meio disso. Mas entenda, de novo, a pregação, você vir e ouvir a pregação, não é o seu compromisso para com Deus, mas é Deus trazendo o próprio Cristo a você, ao seu coração, à sua vida, enchendo você de graça e de alegria. Então é isso que mostra a base do discipulado. Entenda bem, a base do discipulado não é quão comprometido eu sou ou quão preparado eu estou, embora essas coisas estejam no pacote. A base do discipulado é porque eu recebi graça. É assim, ó. Se eu chamo alguém para fazer propaganda de uma coisa que é muito espetacular para ele, eu não tenho que fazer muita força para ele fazer propaganda. Mas se eu convoco pessoas que não experimentaram a beleza dessas coisas, ele vai ter que ser ator. Que é o que acontece em muitas propagandas. Ele é ator. Ele está encenando. Então ele tem que ser pago para isso. Por que ele não faz isso voluntariamente? Ele tem que ser pago, porque não é algo que vem do coração, que ele faz voluntariamente, ou ele acredita naquilo. Agora imagina que Cristo tivesse convocado pessoas para fazer uma tarefa difícil, como fazer discípulos, mas lhes transformasse a vida. Você não imagina que talvez desse certo esse plano? Estou dizendo isso porque a gente costuma olhar para essa tarefa como sendo tão árdua, tão difícil. Se eu quisesse humilhá-los aqui, eu perguntaria para cada um de vocês, então, quantos discípulos você já fez? Você pode dizer assim, esses aí são meus, ó. Isso é humilhante. Isso exalta o quanto você já fez. Eu quero que você entenda que Cristo diz assim, ó, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai. A ideia é, eles vão receber da graça de Deus. Fazer discípulos tem que ser algo natural, porque eles já terão recebido o selo de Deus de que o Evangelho chegou a eles e transformou a vida deles. Então deveria ser algo natural. Por isso que eu digo que a base do discipulado é a gente, na igreja, ouvir o Santo Evangelho de diversas formas, mediante a palavra pregada, a ministração da ceia, o batismo. E cada vez que você vê alguém ser batizado aqui na frente, você deveria dizer assim, Senhor, mais uma vez, demonstração do seu compromisso para conosco. A maneira como o Senhor nos separou das trevas para a luz e nos deu promessa de que seria o nosso Deus. Isso deve ser o impulso. Isso aí é o selo que nos habilita, é a base do fazermos discípulos. Então, mediante as pessoas que às vezes têm desprezado a igreja organizada, desprezado as instituições, a gente precisa lembrar da importância delas. Porque elas são o lugar em que o povo de Deus regularmente é alimentado com o Evangelho, mediante a pregação da palavra, mediante a ceia, mediante o batismo. Esses são meios de graça. E meios de graça são os caminhos pelos quais Deus enche o nosso coração de vida. Segundo ponto que eu quero trabalhar é o foco do nosso ensino. Porque Jesus fala assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Eu estava pensando nisso essa semana, eu falei assim, gente, como é que eu explico para a igreja assim, ó, pessoal, é tudo, tá? Tá? Vamos começar? Tudo? Tem que ensinar tudo que Jesus ordenou. É assim, é assustador. De novo, Jesus não pediu coisa pouca. Ele não baixa assim, diz assim, ó, faz aí o possível, tá? Se fizer de coração, tô aceitando. Não, ele nunca pede assim pequeno. Ele nunca pede pequeno. Ele sempre pede grande. Ensina tudo que eu ensinei. Tá bom? Quando você fizer discípulos, tudo que eu ensinei. E, de novo, isso nos constrange, porque a gente leu na liturgia que discípulo envolve mais do que simplesmente ser batizado e começar na vida cristã. Envolve obedecer a sua palavra. Aquele que me ama, esse é meu discípulo. Em João 8,31, que está aí na liturgia, disse que se vocês permanecem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então como é que eu sei que você é discípulo? Se você permanece firme na palavra. Se você não permanece, você não dá evidências. Eu não estou dizendo que você não é com certeza, mas você não dá evidências. Eu só enxergo se você permanece na palavra dele. É assim que a gente enxerga que os outros são discípulos. Mas isso é amplo.
E entra na questão do foco do ensino da igreja, já que por vezes nós estamos perdidos quanto ao que a igreja deve ensinar. Então assim, se é tudo, por onde a gente começa? O quanto deve abranger? Né? Paulo falou assim que esteve 3 anos com os presbíteros lá em Éfeso e ele ensinou todo o desígnio de Deus. Você fala, 3 anos é possível, mas é Paulo, pastor. Paulo é Paulo, estava lá, tal, conhecia muito de Bíblia. Citava essas coisas de cabeça, é verdade. Mas isso nos deixa desconfortáveis. Então, eu queria pensar um pouquinho sobre o foco. Qual é a abrangência desse ensinar todas as coisas que vos tenho ordenado? A tendência hoje em dia tem sido coisas dessa natureza. Ou às vezes se fala sobre o fazer justiça social, a igreja estar mais engajada nos problemas sociais do nosso país ou da nossa cidade. Isso tem sido muito comum, esse é um discurso ouvido com frequência. Ou talvez a ideia de operar em todas as áreas da vida, já que a gente fala muito de cosmovisão, trabalhar com uma mentalidade cristã em todas as áreas da vida. E isso assim, às vezes preocupa a gente, porque parece que você está começando a aprender isso. Pastor, eu estou na igreja há alguns anos, mas essas coisas eu estou ouvindo pela primeira vez. Parece que eu nunca vou ser um discípulo pronto. E é aí que eu quero de novo chamar a atenção para algo simples, mas não é pequeno, eu não estou desmerecendo, é simples, mas é rico em conteúdo. Quando Cristo nos chama a fazer discípulos e a ensinar todas as coisas que Ele tem dito, eu creio que Ele está nos dando a missão de fazer o principal, entendendo que as implicações disso serão aprendidas gradativamente. Deixa eu explicar. O Michael Horton, no livro que eu mencionei, chamado A Grande Comissão, ele faz uma distinção entre a Grande Comissão e o Grande Mandamento. A grande comissão é fazer discípulos, o grande mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo tem 1000 maneiras, não só de preparar Neston, mas de amar o próximo, né? Muitas maneiras de você amar o próximo. Você vai fazer o quê? Amar o próximo é tudo. Amar o próximo é muita coisa. E então, quando nós aprendemos a amar o próximo, nós estamos aprendendo a ser discípulos, mas essas são as implicações do foco principal e das coisas principais que o nosso Salvador ensina. O que eu quero dizer por isso é o seguinte: quando nós aprendemos como nos portar no trabalho, ou se a gente deve se envolver no Projeto Aliança, ou no Núcleo Nova Vida, ou que tipo de trabalho eu vou fazer com esse grupo carente, ou eu vou começar um estudo com essa classe de pessoas que parece que está desassistida, ou vamos começar isso ou aquilo. Tudo isso devem ser implicações do principal, de ter entendido o Evangelho de Jesus Cristo. Então escolas, hospitais, agências de assistência social são necessidades na sociedade, mas elas não são, a igreja não tem uma comissão de possuí-las e gerenciá-las. É por isso que nossa igreja não tem organizações que são nossas. Nós poderíamos ter se nós quiséssemos, e não há nada de errado em termos, e seria bom até se um dia nós conseguirmos ter. Mas essas têm que ser as implicações do que a igreja faz de principal. E o que a igreja faz de principal? O que só ela consegue fazer, que é ensinar o Evangelho de Jesus. Entenda, eu vou tentar ser claro aqui. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos envolver em assistir necessitados nas mais variadas maneiras. Pelo contrário, estou dizendo que isso tem que acontecer. Mas isso tem que ser uma implicação de quem passou a pensar em como responder ao Evangelho de Jesus. Porque o que a igreja tem que fazer de melhor é ensinar o Evangelho. Só ela pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer isso. Outras instituições até podem socorrer pessoas necessitadas, mas só a igreja pode pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Só a igreja. Portanto, quando Jesus Cristo ensina a grande notícia e nos comissiona a fazer discípulos, o principal disso é ensiná-los o Evangelho. E o que o Evangelho nos impele a fazer. Então a igreja precisa ensinar primordialmente o que Deus fez por nós. E a resposta nossa com respeito ao que Ele fez por nós. Então nós respondemos a Ele e ao próximo. Mas eu estou focando aqui o diferencial da igreja. Nosso foco precisa ser o Evangelho e as suas implicações imediatas. Por exemplo, a igreja não tem respostas prontas para coisas mais difíceis. Se alguém perguntasse assim, pastor, qual é a visão bíblica de impostos? Ou de desenvolvimento urbano? A Bíblia ela não foi feita com esse propósito, mas cristãos devem pensar sobre coisas assim. Como é que eu voto quando a minha situação é essa e tem esse candidato e aquele candidato e eu estou frustrado com ambos? A Bíblia não tem uma teologia do voto.
Até porque democracia não era parte do sistema político da revelação de Deus em séculos passados. Então entenda que todas essas coisas que fazem parte do amar o próximo e amar a Deus são implicações do principal. A gente tem que pensar sobre elas. Mas o que a gente mais tem que fazer é entender o Evangelho de Jesus. Essa é a missão da igreja. Então, ao mesmo tempo que eu fico assustado com ensinando-os a fazer todas as coisas que eu vos tenho ordenado, porque é muita coisa, Jesus está pedindo muito de mim, por outro lado eu sou lembrado de que a igreja tem uma missão que é falar uma notícia e repeti-la das diversas formas que Deus nos permitir fazê-lo. Repetir essa notícia e torná-la conhecida e fazer dela o impulso para que nós ensinemos o povo de Deus. Agora, o que o Evangelho produz em nós? Muitas coisas. Alguns amam ao próximo fazendo esse tipo de trabalho. Outros fazem outro tipo de trabalho. E quem faz o trabalho A não pode criticar o B porque não ama o próximo. Então ele expressa amor para com o próximo de outra maneira. Mas todos têm que ser impulsionados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então minha palavra nessa manhã é que o que Jesus pede é desafiador, é grande mesmo. Mas primeiro é possível porque Ele nos dá poder. Lembra, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E porque Ele nos ensina a fazer o principal. É o que a gente, em tese, deveria fazer de melhor. De melhor. A igreja pode não fazer tão bem outras coisas, como outras organizações. Mas ela tem que pregar o Evangelho como ninguém. Ela tem que ensinar a palavra de Deus como ninguém. E as pessoas pensarem acerca das implicações disso para a sua área de trabalho, para a educação dos seus filhos e assim por diante. Então, nessa manhã eu queria terminar encorajando você a fazer discípulos. Não tenha medo disso. Comece a conversar com pessoas sobre o que significa amar a Jesus Cristo. Mas você vai pensando isso à medida que você lembra o principal, o que Deus fez por você. Você pode fazer isso. Não exige tanta competência assim que você não consiga fazê-lo. Então eu vou orar para que nossa igreja seja menos temerosa e mais disposta a voltar para o Evangelho e a pensar nas implicações do Evangelho para a nossa vida. Ainda que a gente ache que seja muita coisa, mas eu creio que é possível. Lembra? Pelo que o Espírito de Deus faz em nós e porque o Senhor Jesus nos ensina a focar no principal, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua palavra mais uma vez, com o desafio de fazer discípulos, e alguns de nós aqui têm lutado, porque isso não tem sido uma constante, fazermos discípulos de Cristo. Nós temos às vezes estabelecido modelos que não são santos, mas nós precisamos ensinar nossos filhos o caminho de Cristo, e ensinar no contexto de igreja, Senhor. Nós precisamos ensinar nossos amigos sobre o que Cristo fez por nós, nossos familiares. Nós temos que conversar sobre essas coisas. Elas precisam ser constantes nas nossas conversas, no nosso testemunho. E quando nós acharmos que nós não temos competência para isso, ensina-nos a lembrar que o Teu Espírito nos habilita. Ele nos amadurece, Ele faz nos crescer e que o discipulado continua. Nós ainda estamos aprendendo a amar o Salvador. Então não permita que o Teu povo seja desanimado. Abençoa a Igreja Aliança, para que ela seja repleta de gente que tenha a coragem de acompanhar pessoas nos seus problemas, nas suas lutas e testemunhar de Cristo constantemente. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.